Uma aventura matemática nos aguarda hoje. Preparados para um mergulho profundo? Com certeza. Ótimo! Hoje vamos explorar a equação de Pitágoras. Ah, a famosa app plus B plus C. Isso mesmo. Apesar de parecer simples, essa equação moldou o mundo como conhecemos. É verdade. A equação de Pitágoras vai muito além de calcular lados de triângulos. Ela conecta a geometria com a álgebra, abrindo portas para avanços É incríveis. fascinante pensar que essa equação foi concebida num mundo tão diferente do nosso. Imagine só: conhecimento médico limitado, iluminação precária, comunicação lenta. E a Terra era considerada plana. Exatamente. É difícil imaginar como a equação de Pitágoras se encaixava nesse contexto, né? É verdade. Mas me explica como ela se tornou tão importante. Bem, pense na cartografia, por exemplo. Os mapas. Isso. A equação de Pitágoras permitiu calcular distâncias com precisão, o que foi fundamental para criar mapas mais confiáveis. Faz sentido? E a navegação. Também, a equação possibilitou determinar rotas e direções de forma mais eficiente, tornando as viagens mais seguras. Uau! Explorar o mundo naquela época devia ser uma aventura e tanto. Sem mapas precisos e técnicas de navegação eficientes. Era realmente arriscado. Falando em aventura, me diz uma coisa. Aquela história da corda com 12 nós que o Pitágoras usava para encontrar triângulos retângulos é real. Ah, essa história é popular, mas provavelmente um mito. Sério. Estudiosos acreditam que ele usava ferramentas mais práticas, como os esquadros que os carpinteiros usam hoje em dia. Que interessante. É incrível como algumas histórias se perpetuam ao longo do tempo. Mas, mudando de assunto, como a equação de Pitágoras se conecta com a cosmologia? Prepare-se, porque aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Se você já ouviu falar de Carl Friedrich Gauss. Hum, acho que sim. Ele era um matemático, certo? Isso, um gênio. Séculos depois de Pitágoras, Gauss revolucionou a forma como entendemos as superfícies e suas curvaturas. E sabe qual foi o ponto de partida para suas descobertas? Não me diga que foi a equação de Pitágoras. Acertou. Mas como uma equação que usamos para calcular lados e triângulos pode nos dizer algo sobre a curvatura do universo? A equação de Pitágoras, em sua essência, nos ajuda a entender as relações entre distâncias em um espaço plano. Gauss percebeu que, ao aplicar a equação em superfícies curvas, essas relações se alteravam. Interessante. Essa sacada foi crucial para ele desenvolver um método para determinar a curvatura de qualquer superfície. Então quer dizer que a equação de Pitágoras pode nos dizer se uma superfície é plana ou curva. Exatamente. E essa descoberta teve implicações profundas para a cosmologia. A superfície da Terra, por exemplo, nos parece plana, mas, na verdade, é curva, E como sabemos disso? graças à equação de Pitágoras e aos estudos de Gauss sobre curvatura. Caramba! Então a equação de Pitágoras nos ajuda a entender a forma do nosso planeta e, quem sabe, até a forma do universo. É muita responsabilidade para uma equação só, né? Com certeza. Mas espere, tem mais. A genialidade de Gauss, inspirada na equação de Pitágoras, abriu caminho para ferramentas matemáticas ainda mais complexas, como a métrica de Riemann. Métrica de Riemann. Esse nome me parece familiar. Lembra da teoria da relatividade geral de Einstein? A métrica de Riemann foi fundamental para formular essa teoria revolucionária. Incrível. A teoria da relatividade, que mudou nossa compreensão do universo e da gravidade, tem suas raízes na equação de Pitágoras. É fascinante como o conhecimento se conecta e evolui ao longo do tempo, né? Demais. Quem diria que a equação de Pitágoras, aparentemente simples, teria tamanha importância para a ciência? Pois é. E essa é só a ponta do iceberg. A equação de Pitágoras é uma chave que abre muitas portas. Tipo um passe VIP para o mundo do conhecimento. Uma ótima analogia. E já que você está curioso para desvendar mais mistérios, vamos explorar outras áreas. Lembra das aulas de trigonometria? Seno, cosseno, tangente. Me lembro vagamente. Confesso que trigonometria não era meu forte, mas me lembro de usar triângulos retângulos para calcular essas coisas. Tem algo a ver com a equação de Pitágoras. Tem tudo a ver. As funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, são definidas pelas relações entre os lados de um triângulo retângulo. E quem nos ajuda a entender essas relações? A equação de Pitágoras. Estou começando a entender como ela é importante para a matemática. Exatamente. E a trigonometria é fundamental para a ciência e a engenharia. Pense na física, por exemplo. Para descrever o movimento de um objeto, precisamos saber sua posição, velocidade e aceleração. E para calcular isso, muitas vezes, recorremos à trigonometria e, consequentemente, à equação de Pitágoras. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Até para entender como as coisas se movem, precisamos da equação de Pitágoras. Em muitos casos, sim. E não para por aí. A equação de Pitágoras também é usada na engenharia civil para calcular a resistência de estruturas e na arquitetura para projetar edifícios seguros e bonitos. Cada passo que damos, mais me surpreendo com a versatilidade dessa equação. Mas e no mundo moderno?
Como ela se conecta com a tecnologia que usamos no dia a dia? Ótima pergunta. Você já se perguntou como o GPS funciona? Como ele sabe onde você está com tanta precisão? Já! É incrível como ele sempre me encontra nos mesmos lugares que nunca fui antes. Pois bem, a resposta está, em parte, na equação de Pitágoras. Sério? O GPS usa uma rede de satélites que orbitam a Terra. Cada satélite envia sinais com informações sobre sua posição e horário do sinal. Seu dispositivo GPS recebe esses sinais e, usando a equação de Pitágoras, calcula a distância entre você e cada satélite. E com a distância até pelo menos 3 satélites, o GPS consegue me localizar. Exatamente. A equação de Pitágoras calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo imaginário, onde os catetos são as distâncias entre você e 2 satélites. Com essa informação, o GPS te encontra com precisão de metros. É incrível como uma equação tão antiga é crucial para tecnologias modernas como o GPS, uma prova de que as descobertas matemáticas são atemporais. Concordo. A matemática nos dá ferramentas poderosas para entender o mundo e criar novas tecnologias. E a equação de Pitágoras, com sua simplicidade e elegância, é um exemplo perfeito disso. Mas a equação de Pitágoras tem alguma limitação. Existe algum lugar onde ela não funciona? Excelente pergunta. Isso nos leva de volta à relação entre a equação de Pitágoras e a curvatura do espaço. Lembra que falamos sobre como Gauss usou a equação para determinar a curvatura de superfícies? Sim, lembro. A equação de Pitágoras, em sua forma tradicional, só funciona perfeitamente em espaços planos, como uma folha de papel. Então, em espaços curvos, como a superfície da Terra, ela não funciona. Calma, não é bem assim, ela ainda é válida, mas precisa ser adaptada. Em espaços curvos, as distâncias entre os pontos se comportam de maneira diferente. Imagine desenhar um triângulo retângulo na superfície de uma bola. A soma dos quadrados dos catetos não será exatamente igual ao quadrado da hipotenusa. Entendi. A curvatura do espaço distorce a relação entre as distâncias e a equação precisa ser ajustada. Exatamente. E é por isso que a métrica de Hermann, que mencionamos antes, é tão importante. Ela generaliza a equação de Pitágoras para espaços curvos, permitindo calcular distâncias e entender a geometria do espaço-tempo de forma mais precisa. Incrível. Mesmo com suas limitações em espaços curvos, a equação de Pitágoras serviu como base para ferramentas matemáticas ainda mais poderosas, capazes de lidar com a complexidade do universo. É como se a equação de Pitágoras fosse um degrau importante na escada do conhecimento que nos permitiu alcançar patamares mais altos. É fascinante como uma equação tão simples teve um impacto tão grande na história da matemática e da ciência. Sem dúvida. E qual você acha que é o principal legado da equação de Pitágoras para a humanidade? Olha, depois de tudo que discutimos, acho que o maior legado da equação de Pitágoras é nos mostrar que a matemática não é só um conjunto de regras abstratas, mas uma ferramenta poderosa para entender o mundo real. Concordo plenamente. Ela revela a ordem e a lógica por trás da complexidade da natureza. É verdade. E essa busca por padrões e conexões é importante em todas as áreas da vida, não só na ciência. Com certeza. O pensamento matemático, que a equação de Pitágoras representa tão bem, nos ajuda a desenvolver habilidades essenciais, como o raciocínio lógico, a capacidade de resolver problemas e a criatividade. Faz sentido? É como se a matemática fosse a linguagem do universo e a equação de Pitágoras nos ajudasse a decifrá-la. Mas, para finalizar, qual a sua equação matemática favorita? Essa é difícil. Existem tantas equações fascinantes. Mas se eu tivesse que escolher, talvez ficasse com a equação de Euler, que relaciona 5 constantes fundamentais da matemática. E Euler, 1 e 0. Ela é considerada uma das mais belas equações já descobertas, pela sua simplicidade e elegância. Equação de Euler. Preciso pesquisar mais sobre ela. Quem sabe não fazemos um mergulho profundo nela em breve. Seria ótimo. Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa para absorver tudo o que aprendemos sobre a equação de Pitágoras. Voltamos em breve para a última parte do nosso mergulho. E estamos de volta para a parte final do nosso mergulho na equação de Pitágoras. Nossa, quanta coisa aprendemos, né? É verdade! Uma viagem fascinante pelo mundo da matemática e suas aplicações. Mas antes de concluirmos nosso mergulho, acho importante responder a uma pergunta que talvez esteja na mente dos nossos ouvintes. Qual a relevância de tudo isso para mim? Afinal, nem todos nós somos matemáticos, físicos ou engenheiros, certo? Ótima questão. A equação de Pitágoras, além de suas aplicações práticas, nos convida a refletir sobre a importância do pensamento matemático para a vida. Pensamento matemático. Como assim? Ela nos mostra que existe uma ordem, uma lógica por trás da complexidade da natureza. E essa busca por padrões, por relações entre as coisas, está presente em várias áreas da vida, não só na ciência. Ah, entendi. É como se a equação de Pitágoras nos inspirasse a ser mais organizados, a buscar soluções lógicas para os problemas do dia a dia. Exatamente. O raciocínio lógico, a capacidade de resolução de problemas, a criatividade, tudo isso é estimulado pelo pensamento matemático. Faz muito sentido.
E qual você diria que é o legado mais duradouro da equação de Pitágoras para a humanidade? Acredito que o legado mais importante da equação de Pitágoras é a demonstração do poder da mente humana. Pitágoras, com essa equação aparentemente simples, abriu o caminho para uma nova forma de entender o universo, uma forma baseada na lógica, na razão, na busca por padrões. E esse legado continua vivo até hoje, impulsionando a ciência, a tecnologia e o próprio conhecimento humano. É incrível pensar que tudo isso começou com um triângulo retângulo. É verdade. A história da equação de Pitágoras nos mostra que a curiosidade, a busca por respostas e persistência podem nos levar a descobertas extraordinárias. E para você, ouvinte, fica a mensagem. Nunca subestime o poder das ideias. Uma única equação pode mudar o mundo. Continue questionando, buscando novos conhecimentos, se encantando com as descobertas da matemática e da ciência. O universo é um lugar fascinante, com muitos mistérios a serem desvendados. E nós, do Deep Dive, estaremos aqui para te acompanhar nessa jornada de exploração. Até a próxima.